Em Little Rock, Arkansas, uma jovem de 18 anos com sonhos de se tornar cosmetóloga estava prestes a tomar uma das decisões mais corajosas de sua vida. Abby Stepatch havia passado por uma experiência traumática em uma festa e, depois de 2 dias reunindo coragem, finalmente decidiu denunciar seus agressores à polícia. Ela enviou uma mensagem ao padrasto pedindo que a acompanhasse à delegacia naquela mesma noite. Mas Abby nunca chegou ao seu destino. O que se seguiu foi uma investigação repleta de falhas, pistas ignoradas e uma busca desesperada que se estendeu por anos. Abby Jane Stepatch nasceu em 31 de março de 1997, na cidade de Little Rock, Arkansas. Aos 18 anos, quando desapareceu, ela media aproximadamente 1,57 m, pesava cerca de 50 quilos e tinha cabelos loiros. Conhecida por sua personalidade vibrante, Abby era determinada, sonhadora e tinha um coração generoso, sempre buscando alegrar quem estava ao seu redor. Apelidada carinhosamente de Abster ou Ab Jane, ela era uma jovem com grandes sonhos, apaixonada por crianças, pela cor roxa, música, fotografia, Hot Pockets e a praia. Abby tinha um espírito artístico e uma energia que cativava as pessoas, sendo descrita como alguém que nunca saía de um ambiente sem garantir que todos estivessem sorrindo. A estrutura familiar de Abby era composta por seus pais biológicos, Lori e Peter, que se divorciaram anos antes. Sua mãe, Lori, casou-se novamente com Michael, com quem Abby desenvolveu uma relação próxima e afetuosa. Abby tinha 2 irmãos, Trevor, mais velho, e Harris, mais nova, além de um meio-irmão, Ethan, filho de Michael. Frequentemente, Abby passava tempo na casa de seus avós maternos, incluindo sua avó Debbie, com quem estudava hebraico. Em 2015, Abby vivia uma fase de transição, buscando independência. Ela havia deixado a casa dos pais e alternava sua estadia entre a casa dos avós, de amigos e de seu irmão Trevor. Naquele ano, Abby era estudante do último ano na Little Rock Central High School e trabalhava em 2 empregos para se sustentar. Seu sonho era se tornar cosmetóloga e corretora de imóveis, e ela dedicava tempo ao estudo de idiomas, incluindo espanhol, turco e hebraico, este último com a ajuda de sua avó. No entanto, 2015 marcou uma fase rebelde em sua vida. Abby começou a se afastar da família, trocou de círculo de amigos, começou a faltar aulas e frequentava festas, o que gerou tensões com seus pais. Apesar disso, ela mantinha contato próximo com Lori e Michael, indicando que buscava liberdade, mas não um rompimento completo com a família. No dia 21 de outubro de 2015, uma quarta-feira, Abby faltou à escola mais uma vez, comportamento que vinha se repetindo nas semanas anteriores. 2 dias depois, na noite de sexta-feira, 23 de outubro, ela compareceu a uma festa pequena em Little Rock, sem informar sua família. A festa, cujos detalhes como local e horário exatos permanecem desconhecidos, contava com a presença de pelo menos 4 homens. Durante o evento, Abby sofreu uma agressão sexual, um episódio traumático que marcaria os dias seguintes de sua vida. No sábado, 24 de outubro, Abby retornou para casa visivelmente abalada. Pela manhã, ela confidenciou ao seu padrasto, Michael, que havia sido agredida sexualmente por 4 homens na festa da noite anterior. Mais chocante ainda, ela revelou que os agressores filmaram o ocorrido. Michael, indignado, sugeriu que ela denunciasse o crime à polícia, mas Abby pediu um tempo para refletir sobre a decisão. Após a conversa, ela foi para a casa de seus avós, onde passou o dia tentando se recompor. Lá ela dormiu, assistiu a seu programa favorito, SpongeBob SquarePants, e realizou 2 pesquisas no Google, uma sobre ser gravada sem consentimento e outra sobre como registrar um boletim de ocorrência. Naquele mesmo dia, Abby trocou mensagens com seu amigo Gage Fulton, relatando que foi forçada a ter relações sexuais com um dos homens na festa e que ele a gravou sem seu conhecimento. Em uma mensagem preocupante, ela escreveu: "Vou me matar", indicando o impacto emocional do trauma.
Abby manteve o ocorrido em segredo de seus avós, com quem jantou e saiu para tomar sorvete no TC Bayou, em West Little Rock, naquela noite. Durante todo o dia, ela lutava internamente para reunir coragem para enfrentar a situação. No domingo, 25 de outubro, às 19h50, Abby enviou uma mensagem a Michael afirmando que estava pronta para denunciar a agressão e pedindo que ele a acompanhasse à delegacia. Michael, que estava jantando com Lori, concordou em encontrá-la assim que terminasse o jantar, respeitando o pedido de Abby para que Lori não soubesse do ocorrido. Por volta das 20 horas, Abby se despediu de seus avós, dizendo que voltaria no fim de semana, e saiu de carro supostamente em direção à casa de sua mãe e padrasto. No entanto, ela nunca chegou lá. Registros telefônicos mostram que, naquela noite, Abby enviou mensagens ameaçadoras a 2 dos agressores, reiterando sua intenção de denunciá-los à polícia. Além disso, fez 2 ligações de 1 minuto para o 911, mas a polícia de Little Rock não possui registros dessas chamadas, levantando questões sobre se Abby desligou antes de falar ou se houve falha na documentação policial. Às 17h30 do mesmo dia, Abby fez sua última comunicação conhecida, uma ligação para seu irmão Trevor. Ela soava extremamente desorientada e disse estar na frente da casa dele. Trevor saiu para procurá-la, mas não encontrou ninguém. Em uma segunda ligação, Abby afirmou não saber onde estava, apenas que estava em seu carro, um Volkswagen Passat Prata 2003. Sua última frase foi: "Estou ferrada", antes de desligar. Trevor tentou contatá-la novamente, mas o telefone não atendia mais. O namorado de Abby, Eric, também recebeu uma breve ligação dela, na qual ela parecia assustada e estranha, mas a chamada foi abruptamente encerrada. Nas primeiras 48 horas após o desaparecimento, a família de Abby, desesperada, reportou o caso à polícia de Little Rock. No entanto, devido à idade de Abby, 18 anos, e seu recente comportamento rebelde, a polícia classificou o caso como uma fuga e instruiu a família a esperar mais 12 horas antes de iniciar uma investigação oficial. Frustrados com a falta de ação, familiares e amigos começaram suas próprias buscas, distribuindo panfletos e perguntando porta a porta por informações sobre Abby. Na noite de 25 de outubro, o segurança Guy Hooper avistou um carro abandonado no Chalamont Park, uma área remota em West Little Rock, cercada por construções inacabadas e terrenos arborizados. Ele contatou a polícia várias vezes, mas não obteve resposta por 2 horas. Somente em 30 de outubro, 5 dias depois, a polícia respondeu ao chamado e confirmou que o veículo era o Volkswagen Passat Prata 2003 de Abby, estacionado na parte traseira do parque, fora da vista da estrada principal. O estado do carro levantou sérias preocupações. A bateria estava descarregada, o tanque de gasolina vazio e a chave permanecia na ignição, na posição ligado, sugerindo que o veículo foi deixado funcionando até esgotar o combustível. No interior, pertences pessoais de Abby, como telefone, carteira, lentes de contato e maquiagem cara, estavam espalhados e quebrados. A condição da maquiagem, em particular, alarmou a família, já que Abby era extremamente cuidadosa com seus cosméticos, que considerava valiosos. Sua mãe, Lori, afirmou que Abby nunca deixaria esses itens jogados ou danificados, muito menos abandonaria seu telefone ou lentes de contato, essenciais para sua visão. A investigação inicial da polícia foi marcada por falhas graves. Os investigadores não entrevistaram testemunhas-chave, como o segurança que encontrou o carro ou pessoas próximas a Abby. Não houve verificação de câmeras de segurança na região e grande parte das gravações foi perdida, já que sistemas de vigilância costumam sobrescrever vídeos após 28 dias. Além disso, durante uma forte chuva na semana seguinte à descoberta do carro, a polícia deixou as portas e o porta-malas abertos, permitindo que a água destruísse possíveis evidências. Apesar das circunstâncias suspeitas e do contexto da agressão sexual relatada por Abby, a polícia insistiu em tratar o caso como uma fuga
ignorando sinais claros de que algo mais grave havia ocorrido. Em novembro de 2015, poucos dias após o desaparecimento de Abby Steppach, a comunidade de Little Rock se mobilizou para ajudar nas buscas. Margie Foley, mãe da melhor amiga de Abby, participou ativamente das buscas no Chalamont Park, onde o carro de Abby foi encontrado abandonado. Durante essas buscas, Margie e outras pessoas notaram um forte odor de decomposição vindo de um dreno próximo ao local onde o Volkswagen Passat prata de Abby estava estacionado. Preocupada, Margie fez uma ligação para o 911, relatando o cheiro suspeito e pedindo uma investigação. No entanto, a resposta da polícia foi desanimadora. Os oficiais descartaram completamente a denúncia, afirmando que drenos sempre cheiram assim e que não havia nada em comum. Eles também alegaram que cães farejadores já haviam inspecionado a área, embora não haja registros que comprovem essa busca. Como resultado, o sistema de drenagem do parque nunca foi investigado, ignorando uma pista crucial que poderia ter levado à descoberta de Abby muito antes. Além do odor, outra pista importante foi negligenciada. Uma câmera de segurança na Cantrell Road, uma via que leva ao Chalamont Park, capturou uma imagem do carro de Abby na noite de seu desaparecimento, 25 de outubro de 2015. A gravação, porém, era de baixa qualidade, mostrando apenas a traseira do veículo a uma distância considerável, o que tornava impossível identificar os ocupantes ou confirmar se Abby estava dirigindo. Infelizmente, a polícia não realizou uma busca adequada por outras câmeras na região, e a maioria das gravações de segurança foi perdida após 28 dias, já que os sistemas de vigilância sobrescrevem automaticamente os vídeos após esse período. A falta de um canvassing minucioso na área, como entrevistas com moradores ou verificação de outras câmeras próximas, representou mais uma oportunidade perdida de coletar evidências que poderiam esclarecer o que aconteceu com Abby. Frustrada com a inação da polícia de Little Rock, a família de Abby contratou o investigador privado, Monty Vickers, em 2017. Vickers começou a revisar o caso e rapidamente identificou várias falhas na investigação oficial. Pela primeira vez, testemunhas-chave foram entrevistadas de forma adequada, algo que a polícia não havia feito nos quase 2 anos desde o desaparecimento. Uma das entrevistas mais reveladoras foi com Guy Hooper, o segurança que encontrou o carro de Abby no Chalamont Park. Hooper informou que havia visto Abby no parque, em 3 ocasiões distintas, antes de seu desaparecimento, sempre acompanhada por homens jovens negros. Em todas as vezes, um homem específico, descrito como tendo cerca de 1,65 m a 1,70 m de altura e dreadlocks longos, estava presente. Hooper observou Abby abraçando e beijando esse homem, sugerindo uma relação próxima. Ele também revelou que possuía um vídeo dessas interações, mas, infelizmente, as gravações foram perdidas ou sobrescritas, assim como as imagens das câmeras de segurança. Essa descrição levantou suspeitas sobre uma possível conexão com o namorado de Abby, Eric, que também tinha dreadlocks, embora não haja confirmação de que ele era o homem mencionado. Vickers também investigou os 4 homens presentes na festa de 23 de outubro, onde Abby sofreu a agressão sexual. Apesar de serem entrevistados pela polícia, essas conversas foram superficiais, sem buscas em seus telefones para verificar a existência do vídeo que Abby relatou ter sido gravado durante o crime. Após contratarem advogados, esses homens nunca mais foram questionados pelas autoridades, e suas identidades não foram divulgadas publicamente, dificultando o progresso da investigação. A análise do telefone de Abby, conduzida por Vickers, confirmou as mensagens ameaçadoras enviadas aos agressores em 24 de outubro, nas quais ela expressava sua intenção de denunciá-los. Também foram encontradas as 2 ligações de 1 minuto para o departamento de polícia, feitas no dia 25 de outubro, mas sem registro oficial, sugerindo que Abby pode ter desligado antes de completar a denúncia ou que houve uma falha na documentação policial.
O uso do telefone cessou completamente após 25 de outubro, alinhando-se com o momento de seu desaparecimento. Entre 2016 e 2017, a família de Abby e a comunidade de Little Rock organizaram várias buscas no Chalamont Park, na esperança de encontrar qualquer pista sobre seu paradeiro. Em junho de 2017, a família anunciou uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à resolução do caso, mas nenhuma pista sólida surgiu. Em dezembro do mesmo ano, Lori, mãe de Abby, apareceu no programa Dr. Phil para dar visibilidade nacional ao caso, compartilhando detalhes sobre o desaparecimento e apelando por ajuda. Apesar desses esforços, a polícia de Little Rock ainda tratava o caso como uma possível fuga, ignorando as evidências que apontavam para algo mais grave, como a agressão sexual relatada por Abby e as circunstâncias suspeitas do abandono de seu carro. No meio de 2017, após quase 2 anos de pressão da família e da exposição pública, o caso foi finalmente reclassificado como possível homicídio e transferido para a unidade de homicídios da polícia de Little Rock. O detetive Tommy Hudson, que havia se aposentado, retornou especificamente para assumir a investigação, descrevendo-a como uma grande bagunça para limpar. A reclassificação marcou um ponto de virada, mas a demora em reconhecer a gravidade do caso já havia custado evidências valiosas e tempo precioso. Em 22 de maio de 2018, o detetive Tommy Hudson, guiado por um pressentimento, decidiu revisitar o Chalamont Park. Ele estudou mapas do sistema de drenagem da área, focando em um tubo de drenagem localizado a poucos metros do local onde o carro de Abby foi encontrado. Esse sistema, ignorado pela polícia desde 2015, consistia em um bueiro na rua com uma tampa de ferro pesada de mais de 45 quilos, que dava acesso a uma escada vertical de 2,5 metros a 3 metros. A escada levava a uma área cilíndrica ampla, com cerca de 1,5 metro de diâmetro, conectada a um tubo horizontal estreito de aproximadamente 30 centímetros de altura e aproximadamente 24 metros de extensão, que se dirigia a uma área abandonada de construções no parque. Hudson solicitou o envio de câmeras pelo tubo, que detectaram uma obstrução a cerca de 21 metros da entrada. No mesmo dia, uma retroescavadeira foi usada para escavar o local. Durante a operação, foram encontrados restos ósseos humanos dentro do tubo. No dia seguinte, 23 de maio de 2018, as autoridades confirmaram oficialmente que os restos pertenciam a Abby Stepatch, encerrando quase 3 anos de buscas incansáveis por respostas. A descoberta do corpo de Abby trouxe um misto de alívio e devastação para sua família. Por um lado, finalmente tinham a certeza de seu destino. Por outro, a confirmação de sua morte foi um golpe esmagador. A raiva contra a polícia de Little Rock cresceu, especialmente porque o corpo de Abby estava a apenas 18 metros do local onde seu carro foi encontrado, em um sistema de drenagem que poderia ter sido investigado logo após o desaparecimento, especialmente após o relato do odor de decomposição em novembro de 2015. A negligência policial prolongou o sofrimento da família, que passou anos sem saber se Abby ainda estava viva. Os restos mortais de Abby estavam em avançado estado de decomposição após 2 anos e meio, tornando impossível determinar a causa exata da morte. O detetive Hudson informou que essa informação não foi divulgada publicamente devido à investigação em andamento, mas é possível que o estado dos restos tenha dificultado qualquer análise conclusiva. A tragédia da família foi agravada em 2019, quando Trevor, irmão de Abby, sofreu um ataque cardíaco fatal aos 35 anos. A família acredita que o estresse emocional causado pelo desaparecimento e morte de Abby contribuiu significativamente para os problemas de saúde de Trevor, resultando na perda de 2 filhos de Lori em consequência do mesmo crime. Após a descoberta dos restos mortais de Abby Stepatch, em maio de 2018, a polícia de Little Rock inicialmente sugeriu que a jovem poderia ter cometido suicídio, entrando voluntariamente no tubo de drenagem onde seu corpo foi encontrado. Essa teoria, no entanto,
foi amplamente rejeitada por especialistas e pela família devido a várias inconsistências. A tampa do bueiro, pesando mais de 45 quilos, seria extremamente difícil para Abby, com sua estatura de 1,57 m e cerca de 50 quilos, mover sozinha. Além disso, o tubo horizontal onde os restos foram localizados tinha apenas 30 centímetros de altura, tornando improvável que alguém pudesse navegar conscientemente por um espaço tão estreito, especialmente em um estado emocional abalado como o de Abby, após os eventos de outubro de 2015. A teoria mais aceita entre investigadores privados, a família e especialistas é a de homicídio, diretamente ligado às ameaças que Abby fez contra os 4 homens que a agrediram sexualmente na festa de 23 de outubro. Acredita-se que ela tenha sido morta ou incapacitada e seu corpo colocado no sistema de drenagem do Chalamont Park. As fortes chuvas que ocorreram na região após seu desaparecimento podem ter empurrado os restos para o tubo menor, onde foram encontrados. O processo de decomposição, aliado ao encolhimento natural do corpo ao longo de 2 anos e meio, teria permitido que os restos se movessem pelo tubo estreito, explicando sua localização a 21 metros da entrada do bueiro. Evidências que sustentam a teoria de homicídio incluem o estado caótico do carro de Abby, abandonado com a chave na ignição e pertences pessoais espalhados, o que sugere uma saída precipitada ou forçada. O momento do desaparecimento, logo após as mensagens ameaçadoras enviadas aos agressores, reforça a suspeita de que sua morte está conectada ao desejo de silenciá-la antes que ela pudesse denunciar o crime. Em 2024, a investigação do caso de Abby ganhou novo fôlego com avanços significativos. Lori, mãe de Abby, confirmou que evidências de DNA foram coletadas e enviadas para análise avançada, embora o tipo e a origem desse material não tenham sido divulgados publicamente. Essa análise representa uma esperança renovada para a família, que busca respostas concretas sobre quem foi responsável pela morte de Abby. No mesmo ano, o Arkansas Attorney General criou uma unidade de casos frios dedicada, composta por 2 investigadores de homicídio trabalhando em tempo integral. Diferentemente de outras unidades que operam em meio período, essa equipe tem como prioridade casos não resolvidos, como o de Abby. A formação dessa unidade trouxe otimismo à família, que acredita que o foco exclusivo dos investigadores pode finalmente levar a avanços significativos. Atualmente, o caso permanece classificado como um homicídio ativo, mas nenhum suspeito foi oficialmente nomeado. Algumas pessoas de interesse foram identificadas, embora suas identidades não tenham sido tornadas públicas. A família Stepach mantém a esperança de que a combinação de novas tecnologias de DNA e a dedicação da unidade de casos frios possa esclarecer os eventos que levaram à morte de Abby e trazer justiça após quase uma década de espera. Apesar dos avanços, várias questões permanecem sem resposta, alimentando controvérsias em torno do caso. O depoimento de Guy Hooper, o segurança que encontrou o carro de Abby, apresenta inconsistências que levantam dúvidas. Hooper afirmou que o veículo estava na frente do Chalamont Park, mas registros policiais confirmam que ele foi encontrado na parte traseira, uma área mais isolada. Além disso, há incerteza sobre a existência de um relatório policial formal sobre o carro abandonado, já que a polícia só respondeu ao chamado de Hooper 5 dias após a primeira notificação. A investigadora privada Catherine Townsend questionou a credibilidade de Hooper, apontando que suas declarações podem ter sido imprecisas ou mal interpretadas, o que complica a confiança em suas observações sobre Abby no parque. Outra questão intrigante envolve as 2 ligações de 1 minuto feitas por Abby para o 911 na noite de 25 de outubro de 2015. Embora os registros telefônicos confirmem as chamadas, a polícia de Little Rock afirma não ter nenhum registro delas. Isso levanta 2 possibilidades. Ou Abby desligou antes de falar com um operador, ou a polícia falhou em documentar as ligações, uma falha que se alinha com outras negligências na investigação inicial. Essa discrepância permanece sem explicação,
deixando a família e os investigadores sem saber o que Abby tentou relatar. A identidade dos 4 homens que agrediram Abby na festa de 23 de outubro também é um ponto de controvérsia. Apesar de serem considerados pessoas de interesse, eles nunca foram identificados publicamente, e há especulações de que alguns podem ter conexões com figuras influentes, como políticos ou policiais, o que alimentou teorias de um possível acobertamento. A falta de investigação aprofundada sobre esses indivíduos, incluindo a ausência de buscas em seus telefones pelo vídeo da agressão, reforça a desconfiança da família em relação à condução do caso. O papel de Eric, namorado de Abby, também gera questionamentos. Ele foi visto com Abby no Chalamont Park em ocasiões anteriores, conforme relatado por Hooper, e sua descrição física, dreadlocks longos, coincide com a do homem que acompanhava Abby. Eric foi uma das últimas pessoas a falar com ela, recebendo uma ligação breve e estranha na noite de seu desaparecimento. Embora ele tenha cooperado com a polícia e apresentado um álibi sólido, sua presença recorrente nas observações de Hooper mantém seu nome como um ponto de interesse, embora não haja evidências concretas que o liguem diretamente ao crime.